Hoje eu quero começar essa aula com uma frase que eu escuto frequentemente nos atendimentos. Carol, eu só queria que a refeição fosse mais leve. Então, não é que o bebê comesse tudo, não é que ele aceitasse todos os alimentos, e não é que a refeição fosse perfeita, apenas mais leve. E isso me faz pensar algo que é muito importante, porque muitas mães, elas acreditam que a tensão, ela aparece quando o bebê começa a recusar. Então, começou ali a refeição, o bebê começou a recusar, e aí a tensão aparece nessa hora. Mas muitas vezes essa tensão, ela já estava presente antes mesmo dessa refeição começar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa aula. Então, hoje eu vou te mostrar por que a tensão ela não começa necessariamente ali no prato, né? No pratinho do bebê, nessa recusa do bebê. Eu vou te mostrar por que leveza não significa falta de dificuldade, tá certo? E por que tentar controlar a refeição costuma aumentar exatamente aquilo que a mãe, na verdade, mais deseja diminuir, tá certo? E no final você vai entender por que a refeição leve, né? Elas são construídas. Então a gente vai construir uma refeição para que ela seja uma refeição leve. Ela não vai acontecer ao acaso. Existe um caminho para que a gente chegue, né, nesse momento tão desejado aí das mães, que só queria que a refeição fosse mais leve, tá certo? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Carol Leivas, sou nutricionista infantil e eu conduzo famílias através de um acompanhamento estruturado, que é o De Tudo no Prato, onde nós organizamos a alimentação com um diagnóstico e com uma condução contínua. E essa aula que você está assistindo aqui agora, ela acontece toda semana e ela é para mães que querem entender a alimentação do bebê. Entender com clareza, entender com previsibilidade, com método, sem tentativa no escuro, tá? E existe algo que eu percebo repetidamente, né? Ao acompanhar, né, várias famílias. A maioria das mães, ela não está sofrendo porque ela não se importa, não é mesmo? Ela está sofrendo justamente porque se importa demais. E porque quando a alimentação ela começa, né, a preocupar e muito, né? Então começa a ficar muito difícil sentar à mesa, começa a ficar muito difícil não ter que justificar, suportar as expectativas, né? Porque as expectativas geralmente são altas, não são? Conseguir diminuir as dúvidas, acalmar as frustrações e as preocupações, né? E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com você aqui hoje nessa aula, tá? Então, primeiro o que a gente vai ter que entender, tá? Que essa tensão, então, né, que nós estamos querendo reduzir, essa tensão ela não começa exatamente ali naquele momento da refeição, não começa exatamente ali no prato, tá? Embora eu sei que muitas mães, talvez você aí que está assistindo essa aula agora, imagina que ela começa quando seu bebê fecha a boca, quando ele rejeita aquela colher, né? Que você vai lá tentar e ele rejeita, quando ele empurra o prato, quando ele empurra a colher, não é mesmo? Mas o que eu quero te convidar? Eu quero te convidar para que você observe, né? Para que você amplie o seu olhar, tá? Porque quantas vezes essa refeição aí com o seu bebê,
ela já começa acompanhada de alguns pensamentos. Então, antes mesmo de você pegar o seu bebê, colocar no cadeirão, começar a oferecer para ele, você já começa lá a pensar: "Ai, tomara que hoje ele coma", não é? Ou então: "Ai, tomara que hoje ele coma igual ontem, né, nossa, ontem foi tão bom, comeu tão bem, ai, tomara que hoje ele coma igual ontem". Ou então: "Nossa, tomara que hoje eu não precise insistir para ele comer, né, que ele abra a boca, que ele aceite as minhas colheres", não é mesmo? Então, quantas vezes você já teve esses pensamentos antes mesmo da refeição começar? Tenta lembrar. Se você não lembra, comece a observar, se perceba, observe, leia o seu comportamento também, não só o do bebê, né. Por quê? Porque a refeição ela começa muito antes do primeiro alimento, ela começa muito antes do prato chegar, eu falo muito isso, essa recusa, essa dificuldade, essa tensão, ela não é do alimento em si, porque ela começa antes. Por quê? Por que que ela começa antes? Justamente porque ela está começando aonde? Lá na sua expectativa. Quando você pensa: "Ai, tomara que ele coma como ontem, ai, tomara que hoje eu não precise insistir, tomara que não". O que que é isso? É a expectativa, né. É a nossa expectativa de mãe falando que: "Nossa, né, eu quero ver ele comer". Também, começa, na nossa memória dessas refeições anteriores que foram boas, né, porque alguns bebês, já tiveram esses momentos bons, né, essas refeições que foram boas, e aí a mãe lembra, né, desse momento e fica lá pensando. Ou também pode acontecer justamente no medo que você tem de repetir aquela dificuldade que você já passou. Né, com aquela recusa, aquela tensão toda que se formou no momento da refeição, quando, né, vocês tiveram aquela dificuldade, quando o bebê não comia, quando ele, né, passou ali, talvez até por uma fase, ficou doentinho, algo assim, e não aceitou nada, então foi extremamente desafiador, não é mesmo? Porque é desafiador. E aí então, eh vem, né, a sua memória, né, então você começar a pensar nessa dificuldade que você passou, tá. Mas muitas vezes, o que está acontecendo? O seu bebê, ele está chegando para uma refeição. Então ele está chegando ele para o almoço, ele está chegando, né, para o lanche da tarde, mas você está chegando para um problema. Então, vamos imaginar, eh, assim, eu, e acredito que, né, talvez você também, quando a gente precisa ter uma conversa difícil com uma pessoa, né, independente, né, de quem seria essa pessoa. Então a gente começa a pensar, né, como que a gente vai conduzir aquela conversa, né, o que que eu preciso falar, o que que eu quero dizer, o que que eu espero talvez, né, que a pessoa me diga, né, quais são as reações da pessoa, né, tanto verbal quanto, corporal, então a gente vai, criando expectativas, vai imaginando. Então, se a gente imagina, né, esse momento que nós vamos ter essa conversa difícil e, né, passamos ali, né, o dia pensando, né, vou dizer isso, vou fazer aquilo, né, então fico o dia todo nessa situação. E quando realmente essa conversa ela vai acontecer, como que você chega? Você chega mais leve ou você chega mais tensa? Eu chego mais tensa. E na alimentação é algo muito parecido. Porque veja, o seu comportamento provavelmente está sendo o mesmo. Porque quando você começa a pensar na refeição, você já começa a pensar o que que você pode fazer, como que você o que que você vai dizer,
né? O que que você vai trocar, como que você vai fazer, e aí você vai para a refeição, você já vai tensa, não é mesmo? E aí, muitas vezes, muitas famílias elas chegam para o momento da refeição já carregando esse peso, essa bagagem, essa tensão de tudo que elas já viveram antes. Ok, é normal, mas a partir de agora, a partir do momento que você está aqui assistindo essa aula, você está ouvindo o que eu estou te explicando, você vai começar a respirar e tentar deixar para trás essa sua bagagem, né? Que está pesando aqui, que está fazendo essa tensão aumentar, para não chegar nessa próxima refeição com toda essa tensão, certo? Então, assim, e muitas vezes o que vai acontecendo também, tá? É que a mãe ela vai acreditando que essa tensão, então, né, ali do momento da refeição, ela é produzida apenas pelo bebê. Ah, é que eu fui oferecer, ele não quis, ele jogou a comida, né? Ele bateu, né? Hoje, fazendo análise, né, de um vídeo de uma família que eu acompanho, a bebê está fazendo uma mudança, né, do seu comportamento e ela não está mais aceitando que a mãe ofereça, né, as colheradas para ela. E ela bateu, né, no cadeirão, não, não, muito brava, e bateu, né, como que diz aqui. Aí a mãe colocou a comidinha, ela foi lá, pegou e comeu. Então, muitas vezes, o que que a mãe acredita? Que essa tensão ali, daquele momento da refeição, ela está sendo produzida, né, apenas ali pelo comportamento do bebê, né? Mas isso não explica tudo. Não explica tudo, né? Por quê? Porque existem famílias que elas vivem as mesmas dificuldades, não é mesmo? Então, quantas famílias estão, né, nesse percurso da introdução alimentar e que os bebês não estão aceitando a colher, que os bebês estão fechando a boca, que os bebês estão com recusa, mas as formas são completamente diferentes. E por isso, o olhar também precisa ser diferente. Né? Por quê? Porque o comportamento do bebê ele não é o único elemento presente ali em toda aquela refeição. Também existem outros elementos, não é mesmo? Eu até já falei alguns aqui, né? Um elemento muito importante que eu venho falando nas aulas e venho te trazendo, né, esse novo olhar é justamente a sua interpretação, como que você olha para o seu bebê, como você entende, interpreta aquele comportamento dele. Um outro ponto que é extremamente importante é sobre a expectativa criada, né? Porque muitas vezes a expectativa ela é muito alta, tá? Também existe um ponto que gera muita tensão nesse momento da refeição, que é uma preocupação acumulada. Então, às vezes pode ser em um ponto específico, né? Alguns bebês que estão com dificuldade de ganho de peso, né? E o bebê então tem dificuldade de ganho de peso, o bebê não come, quanto menos ele come, né? O que que a família entende? Que provavelmente menos peso ele vai ganhar, e assim isso vai fazendo com que essa preocupação ela aumente, né? E aí entenda que a tensão nesse momento da refeição também vai aumentar. Então, não é produzida só pelo comportamento do seu bebê, não é mesmo? E um ponto que é importantíssimo, né, para a gente entender todo esse contexto dessa tensão que acontece é o significado que aquela refeição ganhou. Qual é o significado que a refeição do seu bebê ganhou para você? O que significa a refeição do seu bebê?
Por quê? Veja, né, vamos ver o que você respondeu, tá? Mas vamos imaginar que, se você falou assim, Carol, eh, a refeição do meu bebê representa a possibilidade dele ganhar peso, né. Lembra que eu falei agora, né? Um bebê que não está ganhando muito peso, então a família acredita que, ao começar a introdução alimentar, ao começar a comer, esse bebê vai começar a ganhar peso. Então, a refeição passa a representar um ganho de peso para o bebê. Então, ela ganha um significado diferente, ela ganha um significado a mais, né? Ou seja, um peso a mais. Não, a refeição significa crescimento, né? Então, crescimento, eu vou ver que o meu bebê. E esse crescimento pode ser amplo, né? Crescimento de habilidades, crescimento até o físico mesmo, né? Então, ele vai comer, vai ter mais nutrientes, né? Para o corpinho vai crescer. Saúde, né? O bebê precisa comer para ter saúde, precisa de nutrientes para ter saúde. Então, a refeição ela significa que o meu bebê vai ter saúde. Então, se ele come bem, eu marco, né, um check de que sim, ele, né, acredito que ele vai ter saúde, vai ficar saudável, tá? Ou então, né, em algumas situações, inclusive, a refeição ela pode representar uma entrada na escola, porque algumas famílias precisam, né, colocar os bebês em escola, em creche, mas o bebê não está comendo, e aí a família, então, segura mais um pouco, porque não quer colocar o bebê sem que o bebê esteja comendo, porque tem medo que o bebê passe mais horas sem comer, e aí então significa que para o bebê entrar na escola, ele precisa comer, então eu tenho uma urgência. Eu tenho uma urgência. A mesma coisa quando alguma questão de volta ao trabalho, né? A mãe vai voltar ao trabalho, e aí então ela tem uma grande urgência de que o bebê coma e coma em grandes quantidades, tá? E um grande medo que acontece muito é pensando na deficiência nutricional, né? Então, assim, especificamente, né? Algumas mães me falam especificamente que aquela refeição ruim, né, que o bebê não comer, para ela representa que ele vai ter déficit de nutrientes e às vezes algumas até pontuam, né? Eu acredito que vai ser X, Y, Z, né? Eu atendo muitas mães da área da saúde e que acabam, né, tendo bastante esse conhecimento dos nutrientes em si, tá? Então veja, a refeição ela deixa de ser apenas uma refeição. E dependendo, né, do seu contexto aqui, da sua resposta para a minha pergunta, a refeição ela pode até estar representando outra coisa que eu não abordei aqui, não é mesmo? Veja. Então, olha o peso que ela passa a carregar. Que responsabilidade enorme tem uma refeição, não é mesmo? E se a gente for extrapolar um pouquinho mais, que responsabilidade enorme tá com seu bebê. Se a gente for colocar que a atenção seria apenas do comportamento dele, não é mesmo? Seria uma responsabilidade muito grande para um bebê tão pequeno. Então, quanto maior o peso emocional daquela refeição, mais difícil fica viver aquele momento com leveza. Então, é extremamente importante conseguir viver o momento de uma forma mais leve, mais tranquilo. Hoje mesmo eu atendi, fiz o acompanhamento de uma mãe e essa mãe veio, né, para o meu acompanhamento. A bebê ela era bem novinha, tinha 7 meses e ela estava muito preocupada, né? A bebê não aceitava, comia só algumas frutas.
e ela tinha uma preocupação muito grande, ela ficava muito apreensiva durante as refeições, nervosa, tentava forçar, não sabia o que fazer. E aí hoje ela já é outra mãe, né? A bebê ainda tem, né, refeições ou dias que não come todas as refeições, ou tem refeições que ela não come, mas a mãe já lida de uma forma totalmente diferente com isso, porque isso vai acontecer, isso já está dentro do esperado, né? Quando, veja, quando são casos isolados, não sempre, né? Não, o bebê nunca come, não. Um dia na semana, a bebê não comeu no café, no lanche da tarde. Então, hoje a mãe já consegue encarar aquela recusa naquele dia do lanche da tarde de uma forma super natural, super tranquila, e não com o peso que tinha anteriormente. Então, hoje elas conseguem viver os momentos das refeições de uma forma muito mais leve, muito mais tranquilo. Não tem mais uma tensão. A refeição, ela deixou de ser aquele momento de tensão e passou, né, a ser aquele momento prazeroso de aprendizado. Então, nós estamos construindo com essa bebê muitos aprendizados, né? Então, hoje, né, essa mãe específica, ela saiu, né, com várias tarefas para que ela possa incluir no dia a dia da bebê, para que a bebê vá avançando nas habilidades, para que a bebê vá evoluindo cada vez mais. Porque a bebê pode, né? A gente entende que ela pode, e elas estão num ótimo momento agora. Então, né, como que a gente constrói, então, dessa leveza, né? Como que essa mãe, essa bebê, essa família, elas chegaram nesse momento de leveza, né? Porque muitas mães realmente procuram essa leveza, porque é extremamente importante, né? Porque quando a gente consegue sentar ali com o bebê, consegue ter uma refeição tranquila, leve, prazerosa, onde a gente pode desfrutar verdadeiramente daquele momento, que é um momento extremamente importante para vários processos de aprendizagem do seu bebê, não só para o comer em si, tá? Mas ele é muito amplo. Então, é muito importante, né, a gente conseguir chegar nessa leveza. E muitas mães procuram essa leveza, mas às vezes procuram no lugar errado, estão indo para o caminho errado, tá? Por quê? Porque o que que acontece, né? Elas acreditam que essa leveza, né? Então, vai chegar quando o bebê comer melhor. Então, né, eu vou aguentar que não está comendo, que está empurrando o prato, que está fechando a boca, que está jogando tudo longe, porque quando comer melhor, a gente vai ficar tranquilo, eu vou ficar feliz, eu vou ficar ai, leve. Mas não é assim. Ou então elas acreditam que, né, não, vai ficar mais tranquilo, vai ficar, né, mais leve, eu vou ficar mais satisfeita quando ele aceitar mais alimentos. Ou então quando ele parar de recusar. Mas muitas vezes o caminho é justamente o contrário, né? Eu falei exatamente isso. Às vezes a gente está indo pelo caminho errado, está acreditando que aquele é o caminho, tá? Porque a leveza, ela não é consequência apenas do resultado. Ela também depende da forma como a família compreende o processo. Então, quando uma mãe entende melhor o que está acontecendo, ela deixa de interpretar cada refeição como uma prova, né? Então, quando eu falei aqui para vocês da mãe que hoje fica muito mais tranquila quando a bebê não quer aceitar, né, uma refeição, ela não está olhando para aquela refeição como uma prova, ela não está olhando aquela refeição como se a bebê estivesse rejeitando a ela ou fosse rejeitar todos os alimentos. Por quê? Porque ela começa a enxergar os padrões da bebê. Ela entende quais são os padrões da bebê, ela já sabe fazer essa interpretação. Assim como ela consegue interpretar o comportamento.
Então, ela entende o que aquele comportamento da bebê está querendo dizer. E aí, então, isso deixa ela muito mais tranquila para saber o que ela precisa fazer, né? Assim como enxergar os sinais, né? Enxerga os sinais que a bebê está dando, tá? Então, essa compreensão, tá? Essa compreensão que a mãe consegue reduz a tensão, reduz muito a tensão. Porque a tensão, ela costuma crescer, ela vai aumentando, aumentando, quando a mãe sente que não consegue entender o que está acontecendo. Poxa, eu, né, já tentei várias formas, eu tento isso, tento aquilo outro, e eu não consigo entender o que está acontecendo. E aí a tensão, ela aumenta, né? Então, a tensão aumenta muito quando a mãe não consegue prever, não consegue interpretar o que o bebê está querendo dizer com aquele comportamento, com aquele sinal. Quando ela não consegue perceber qual o sentido, qual o caminho, por onde ela tem que trilhar, tá? Então, quanto maior a compreensão dessa mãe, quanto mais ela conseguir ampliar o seu olhar, menor é a necessidade de controle, né? Porque quando nós queremos controlar muito, né, nós não estamos conseguindo ter uma grande compreensão. Então, veja como é importante que você amplie o seu olhar, né? E hoje é o que eu estou querendo trazer aqui, que você consiga ampliar o seu olhar e enxergar além da recusa. Tem uma família que ela dizia: ai, Carol, a refeição ela virou a parte mais desgastante do nosso dia. E quando nós analisamos, né, a situação, nós percebemos algo interessante, porque o problema não era apenas o que o bebê fazia, né? Era o que a família ela vinha carregando emocionalmente para a refeição. Então, vem de encontro com o que eu falei aqui na aula para você. Não é só o comportamento do bebê, mas também depende muito do que nós estamos carregando, da forma como nós estamos olhando, né? Qual é o peso, o que aquela refeição representa, tá? Então, muitas vezes, essa tensão, né? Esse desgaste, porque realmente a refeição estava horrível, estava péssima, assim, extremamente desgastante para o bebê, mas nós conseguimos, né? Então, limpar, né? Eu sempre falo, vamos, né? Como se a gente tivesse uma borracha, vamos apagar, e reconstruir esse processo, tá? Porque essa tensão, ela não está apenas só no comportamento, né? Vem dessa história, né? Que foi construída ao redor dele. E aí, então, muitas vezes, a gente vai ressignificando, tá? Então, é importante fazer esse processo também, tá? Agora eu vou trazer aqui a parte das perguntas, tá? Então, não sei se você nunca assistiu as minhas aulas, eu sempre gosto de trazer, né, algumas perguntas que eu recebo em outras redes sociais. Então, quando eu falo, ou até nos atendimentos, né, sobre alguns pontos, né? Então, falando sobre essa questão da tensão, de como a gente fica, né, da preocupação. Geralmente vem um ponto, né? Ah, mas então, cara, você está querendo me dizer que eu não devo me preocupar, eu não devo ficar preocupada se ele vai comer ou se ele não vai comer, se ele vai abrir a boca, se ele não vai abrir a boca? Calma, né? Deve ficar preocupada sim, porque se o seu bebê está na fase da introdução alimentar, ele precisa comer. O que é esperado é que ele
coma, que ele faça o aprendizado, que ele suba a escadinha. Então, sim, né? A gente deve ficar preocupado, a gente não deve negligenciar o seu bebê. A preocupação, ela faz parte do nosso cuidado, mas a preocupação, ela não precisa conduzir a refeição. Porque quando a gente deixa a preocupação conduzir a refeição, a tensão é que acaba conduzindo. Então, essa é a virada, tá? Preocupação, sim, não podemos ser negligentes. Então, devemos nos preocupar, devemos, né, lutar até o fim, nunca desistir, porque o bebê precisa comer. Não pode ter bebê que não come. Não pode, não pode. Então, a gente precisa usar todas as estratégias que existem, mas a gente não deve levar a preocupação para o momento da refeição. Tem, né, muitas vezes a mãe que me fala, ah, Carol, pois é, né, então agora tu já me disse essa questão de eu levar, né, de eu estar carregando para a refeição todo esse peso, e aí então eu estou me sentindo culpada, porque eu não queria, né, carregar tudo isso, eu não gostaria que a refeição fosse, né, tivesse esse significado. E então eu estou me sentindo culpada, né? Mas, primeiro de tudo, tá? Você se sentir culpada ou não, não vai fazer o seu bebê comer. Então, não se sinta culpada, tá? Porque a culpa não é sua. Você não, não gostaria que fosse dessa forma, não é mesmo? Simplesmente você foi tentando e agindo conforme as informações que você tinha, não é mesmo? Agora, hoje, assistindo essa aula, você vai ter outras informações. Então, a culpa não vai nos ajudar. Então, vamos deixar ela de lado e vamos fazer as mudanças, tá? E quando eu falo muito, né, sobre leveza, né? Então, né, vamos levar, né, refeições leves para as famílias. Levem a leveza para o momento da refeição. Algumas famílias falam, tá, mas o que que é, né, leveza? Leveza é não fazer nada, então? É deixar ele ficar jogando as coisas, jogar tudo fora, empurra, grita, bate, fecha a boca, não faz nada? É não fazer nada? Não, isso não é leveza. Não vai ter leveza nesse momento da refeição, onde um bebê vai só ficar jogando tudo, não significa eu não agir. Leveza não é ausência de condução. Não é ausência de condução. É ausência de luta. Não é eu ficar lutando. Não, 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 abre a boca. Isso é uma luta. Então, leveza não é ausência de condução. Você vai conduzir. Você vai conduzir. Não é mesmo? Porque eu oriento as famílias na forma como elas vão conduzir os bebês. Tá? Como elas vão conduzir esse momento da refeição. Então, você vai conduzir, você não vai lutar. Você não pode lutar com o seu bebê, não é mesmo? Então, é por isso que no De Tudo no Prato, eu não faço apenas, né, com que o bebê coma. Por quê? Porque eu trabalho com tudo que vai acontecendo ao redor da alimentação. Então, vejam quantos pontos diferentes eu fui trazendo aqui nessa aula. Né? Por quê? Porque quando a família ela entende o processo, qual é o processo que o seu bebê precisa passar para comer? Qual é o processo que nós vamos passar para que as refeições se tornem leves? Né? A família ela para de lutar contra cada refeição, porque a luta não vai adiantar. E ela começa a construir previsibilidade, segurança e leveza, não só, né, para ela, mas também para o bebê, para toda a família. Tá? E aí, então, quando essa tensão diminui,
a família pode voltar a sentar à mesa, né. Não para sair daquela refeição, né, assim, sentindo, se deu certo, ou se deu errado, né, porque não tem certo ou errado, né, não tem certo ou errado, mas tem, viver aquele momento com leveza, com mais clareza, com mais segurança, criar memórias, ter boas memórias, e construir boas memórias também, mesmo, né, com os bebês, sendo pequenos. Então, se hoje, tá, a refeição ela parece pesada, talvez o problema não seja apenas, né, o que o seu bebê está fazendo, né, que provavelmente eu sei que ele está fechando a boca, recusando as colheres, jogando comida no chão, cuspindo. Talvez seja tudo o que essa refeição passou a representar para você, para você, né, o que essa refeição representa para você, tá certo? E na próxima aula, nós vamos falar, sobre um erro muito comum, tá, que faz com que muitas famílias, acreditem que elas estão ajudando o bebê, mas na verdade, elas estão só mantendo uma dificuldade alimentar sem perceber. Então isso nós vamos ver na próxima aula e eu te espero lá. Até.